Jesus Cristo, tendo dado o brado, Pai, está tudo consumado, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Houve trevas, um grande terremoto. Diz a Bíblia que houve silêncio. Houve silêncio no céu, houve silêncio na terra. Foi um momento muito dramático dessa transição da antiga para a nova aliança, porque ainda que na cruz do Calvário o Senhor tenha ali feito o pacto de sangue, com o seu próprio sangue, com o seu povo, mas conforme nós sabemos que Ele era o Cordeiro substituto, aquele que veio nos substituir em toda a penalidade que cabia ao pecador, então diz a Bíblia que o seu corpo foi sepultado. Nicodemos e José de Arimateia tomaram o corpo do Senhor e o sepultaram num sepulcro novo. E o próprio Senhor, a sua essência espiritual, a sua pessoa, desceu ao Hades. Isso é muito importante nós frisarmos e lembrarmos e falarmos, trazendo à memória dos irmãos este momento, porque muito temos ouvido falar sobre a ressurreição de Cristo, mas simplesmente se promove ou se proclama que Jesus ressuscitou. Mas devemos trazer à memória o que Pedro nos explica em Atos capítulo 2, porque o Senhor, Ele deixando os céus para se fazer homem, para morrer na cruz do Calvário, Ele veio conhecendo os caminhos da morte. Na verdade, Ele veio descendo e se reduzindo e sofrendo tudo o que cabia ao homem, inclusive a morte. Por isso que, como todos os mortais, o Senhor teve que não somente morrer, mas teve que ser abraçado pela morte, tragado pela morte. E a Bíblia diz que o lugar para onde todos os mortos devem ir chama-se Hades, onde há os grilhões da morte que aprisiona, ameaçando de que aqueles que ali entram não podem sair. Tanto é que a Bíblia diz que o último inimigo de todos a ser vencido é a morte. Isso porque a morte é o grande inimigo do homem. A morte é a consequência final e máxima dos pecados dos seres humanos. Ele diz que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. Mas entre o pecado e a morte há um caminho de muitas mazelas, de muitas desgraças, de doenças, de tristezas, de amarguras, de sabores, que a humanidade em pecado e caída sofre até os dias de hoje. E Jesus então, ele tinha que sofrer tudo cabalmente pelo homem, para que de fato o homem pudesse receber uma plena libertação de todo o pecado e de suas consequências. Por isso que a Bíblia diz que Jesus não somente se fez homem, não somente ele tomou a cruz por nós, sofreu as maldições da lei, mas ele próprio desceu ao Hades e foi ali aprisionado no Hades. Mas aleluia, porque quando Jesus entrou no Hades, ele não entrou como qualquer um dos mortais que ali entrou, porque quando o homem pecador entra no Hades, o homem sem Cristo, ou sem a compreensão da verdade a respeito de Cristo, certamente, este entra como um derrotado, porque o homem luta para viver. O homem, por mais que a sua vida humana aqui na terra não seja tão boa, ou até mesmo cheia de enfermidades, no leito de morte, sofrendo com dores, o homem resiste morrer, ele não quer morrer, ele quer viver, ainda que viva mal, porque sabe-se que a morte seria uma grande derrota. Então, quando os homens descem ao Hades, ao país dos mortos, ou ao Seol, ou ao inferno, porque são três palavras, todas referindo-se ao mesmo lugar, na língua hebraica Seol, na língua grega Hades, ou na língua latina Infernum. Este lugar, como Jesus explica em Lucas capítulo 16, ele tem três seções, três departamentos: um lugar de tormento, há também um grande abismo, e há o seio de Abraão, que simbolicamente chama-se seio de Abraão, mas que trata-se efetivamente de um lugar de descanso. Este lugar chamado Hades, seja
o lugar de tormento, o abismo, ou o seio de Abraão, o lugar de descanso, é apenas um tempo ou um lugar em que os mortos ficam temporariamente aguardando pelo dia do juízo de Deus. Então, quando os homens entram a despeito para qual lugar do Hades eles vão, entram como derrotados. Mesmo Abraão, mesmo Isaac, mesmo Jacó, mesmo Davi, mesmo esses que tinham esperança, mas que viviam na era da imaturidade, da minoridade, em que não tinham alcançado ainda o Cristo vindouro, porque no tempo deles o Cristo não havia ainda vindo, eles desceram e eles foram abraçados pela morte. E ali então, certamente neste lugar, no Hades, paira uma tristeza, porque a incerteza de um dia poder sair da morte era muito grande, mesmo para aqueles que supostamente tinham a esperança. Mas quando Jesus entrou no Hades, entrava alguém diferente ali. Não entrava qualquer um. Entrava aquele que declarou momentos antes: eu sou a ressurreição e a vida. Ele não havia morrido, mas ele dissera ali para Marta e Maria: eu sou a ressurreição e a vida. E agora a ressurreição e a vida entraria na morte. E por que a ressurreição e a vida entraria na morte? Para sair dela, trazendo consigo a chave da morte e do inferno. Ou como diz outra versão, ou como dizem outras versões, para sair da morte, trazendo consigo as chaves da morte e do Hades. O poder e a autoridade sobre a morte, porque ele a venceria, para depois tirar de lá quantos ele assim o desejar. Quantos crescem no seu nome. Por essa razão, o apóstolo Pedro, em Atos capítulo 2, diz que ele entrou cantando, ele entrou e a sua língua exultava de alegria. Quantos puderam naquele momento ver o Cristo entrando, cuja língua exultava e glorificava o Pai? Deve ter pensado: o que está acontecendo? Deve ser uma pessoa um pouco maluca, porque todos que entram algemados, entram cabisbaixos, entram vencidos. Mas Jesus, por 3 dias e 3 noites, esteve ali para proclamar, para trazer à memória daqueles que já conheciam todas as profecias que se referiam a ele do Antigo Testamento, da lei e dos profetas. Ele pôde talvez falar ali, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Lembram-se da promessa de que Deus diz lá no Éden, que da mulher nasceria um, que haveria de esmagar a cabeça da serpente? Pois eu sou. Ele pôde declarar as profecias, todas elas. E está lá no livro de Pedro, capítulo 3, versículo 18, que o Senhor, ele proclamou o Evangelho. Ele não pregou como quem fosse ali para evangelizar, como alguns supostamente assim entendem. Mas a palavra grega que o apóstolo Pedro usa é: ele proclamou. Ele foi para declarar aquilo que ele era, quem ele era e a obra que ele viera a realizar. E dizia: depois de 3 dias e 3 noites, eu sairei daqui, tendo nas minhas mãos a chave. Não pense num molho de chave, mas a autoridade, o poder sobre a morte, o poder sobre o maior inimigo do homem em consequência do seu pecado. E diz a Bíblia que depois de 3 dias e 3 noites, o Senhor rompeu com os grilhões do inferno. Aquele que é mais poderoso do que tudo, diz a Bíblia, que ele quebrou os grilhões, rompeu com as portas e ele foi subindo. Ele desceu ao lugar mais baixo onde o homem poderia ir, assumindo a penalidade maior, que é a morte, para de lá sair e subir para as regiões mais altas, para ser feito mais alto do que os céus. Esse caminho de volta, diz a Bíblia, são chamados de os caminhos da vida. Quando ele desceu o caminho da morte. Quando ele ressuscitou,
foi os caminhos da vida. Diz a Bíblia: deste-me a conhecer os caminhos da vida. Então, ao romper os grilhões da morte, ele saiu do Hades, e a Bíblia diz então que ele foi ao sepulcro, entrou naquele corpo, aquele corpo que estava ali, já morto, sem vida, frio, sem sangue, mas o espírito de vida, o espírito de santidade, o espírito de poder encheu aquele corpo, tirando dele todos os traços da velha criação, toda a força da velha criação que queria corromper aquele corpo, porque a grande ameaça da morte é de que os vermes vão devorar o corpo, e os vermes bem que queriam devorar aquele corpo, mas já havia sido dito: não permitirás que o teu santo veja a corrupção. E os vermes não podiam tocar aquele corpo e destruí-lo, porque aquele mesmo corpo, gerado no ventre de Maria, haveria de ser absorvido pela vida. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 4, diz que todos nós que temos essa esperança, aguardamos para que esse corpo mortal, cheio de veias, de varizes, de bico de papagaio, de rugas, de tudo de coisa ruim, esse corpo será absorvido pela vida. Mas não é pela vida humana, não é pela vida vegetal, não é pela vida mineral, é pela Zoé, pela vida indissolúvel do próprio Deus. É a vida eterna, a verdadeira vida única e incriada, que é comunicada a todos aqueles que crê. Porque lá no Éden estava lá a árvore da vida, a vida estava lá, e estava proposto ao homem que ele comesse daquele fruto, mas o homem não comeu, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, que lhe trouxe a morte, que lhe trouxe todas as consequências do pecado, e por fim a morte. Mas agora o Senhor pagou o preço, nos resgatou, como ontem foi dito claramente, todos os nossos pecados já foram pagos, ele recebeu a punição da lei no nosso lugar, para que agora nós pudéssemos receber daquela vida proposta no princípio, quando o homem ali caiu no Éden. Então Jesus, ao sair, aquele corpo ressurreto, diz a Bíblia em Mateus capítulo 28, que desceu do céu um anjo, e o seu aspecto era como de um relâmpago. Eu sei que muitas vezes os irmãos querem glorificar o anjo, mas não façam dessa maneira, porque ele estava ali enviado pelo Pai. Foi Deus quem o enviou. Ele era um emissário, ele era um enviado para cumprir a vontade do Pai. E portanto o Pai é quem deve ser glorificado. E a Bíblia diz que ele desceu cheio de autoridade, e ele tirou a pedra, ele rolou a pedra do sepulcro e se assentou sobre ela. E então, está em Mateus capítulo 28, versículo 1, que ao findar o sábado, isso é muito significativo, porque ao findar o sábado é uma figura da primeira criação. O sábado é a coroa da primeira criação. Diz a Bíblia que, havendo Deus criado todas as coisas no princípio, depois dos 6 dias, diz a Bíblia, o Senhor descansou, santificou, separou o dia de sábado. Por que ele assim o fez? Porque ele completou em 6 dias toda a obra que havia feito. Capítulo 3 de Gênesis diz: mas a serpente, entrou Satanás, destruiu aquela obra-prima que Deus havia feito, corrompeu com a sua natureza, com o pecado, com a morte. Então o Senhor agora começou a trabalhar desde a entrada do pecado para gerar uma nova criação intocada pelo pecado, uma nova criação totalmente absorvida por uma vida imarcessível, incorruptível, indestrutível. Então, como essa primeira criação, ela caiu e ela envelheceu, então ela existiu em degradação até o dia em que Jesus foi crucificado. Quando Jesus foi crucificado, nele toda a velha criação fora crucificada.
Nele, o velho homem foi crucificado. E quando Jesus ali foi sepultado, a velha criação foi sepultada. O pecado, juntamente com todas as mazelas que o Senhor tomou sobre si, nele ali foram sepultados. Por isso que é dito que com a sua morte e o sepultar de tudo que é velho da velha criação, durou até o fim do sábado, o fim da coroa da primeira criação. Findou-se ali o sábado que representava a primeira criação. O sábado e aquilo que ele representava e glorificava foi sepultado e foi encerrado. E a Bíblia diz ainda, ao findar do sábado, demarca que uma linha daqui para trás está sepultado. E diz o restante do versículo: ao despontar o primeiro dia da semana. Hoje é o primeiro dia da semana. Saía do sepulcro agora o novo homem, intocado por qualquer coisa da velha criação. Não mais o Cristo nazareno, empoeirado, sem aparência, nem formosura, como uma raiz de uma terra seca. Não, mas agora um homem glorificado, cheio da vida de Deus. Um homem, agora, para quem olhava as pessoas e não podiam reconhecê-lo com os olhos naturais. Primeiro dia da semana, a ressurreição do Senhor é a inauguração efetiva dos resultados da nova aliança. Não é sem razão que o Senhor, se vocês observarem bem, ele apareceu no primeiro dia da semana para seus discípulos, e é dito que no próximo primeiro dia da semana, ele apareceu novamente, e o Senhor passou a aparecer muitas vezes aos seus discípulos, sempre no primeiro dia da semana, como quem marca o início de um novo momento, de uma nova experiência, de uma nova criação nele. E o Senhor disse: olha, vocês devem permanecer e ficarem aqui reunidos, porque eu vou enviar do alto o Espírito Santo, o poder do Espírito, que vai fazer de vocês, esse tanto de pessoas, fazerem apenas batizar para dentro de um só corpo, para que vocês sejam feitos testemunhas da minha morte e da minha ressurreição, e para que vocês possam proclamar e anunciar o meu nome. Diz a Bíblia que estando todos ali reunidos, no cenáculo, de repente, ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Qual era o dia de Pentecostes? O dia da semana. Vocês sabem? O primeiro dia da semana. Porque contava-se 50 dias depois da Páscoa. Se vocês olharem para Levítico capítulo 23, vocês perceberão que o Senhor diz que depois da Páscoa deveria se contar 49 dias, e depois diz: e ao dia imediato ao sábado. Qual é o dia imediato ao sábado? É o primeiro dia da semana. O Espírito Santo foi derramado, e ali gerou ali a igreja, que até então não existia, porque ainda que os discípulos de Cristo tivessem recebido o Espírito Santo na noite da ressurreição, quando o Senhor ali apareceu para eles e soprando disse: recebei o Espírito, todavia eles eram ainda indivíduos. Somente quando o Espírito foi derramado sobre eles é que eles foram batizados para dentro do Espírito Santo, constituindo um só corpo, como está bem claramente revelado em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 12 e 13. E para dentro de um só Espírito, todos nós fomos batizados para constituir um só corpo. Isto é o início de um novo momento, numa nova dispensação, para que pudéssemos agora ser o resultado da nova aliança, sermos o produto da nova aliança. E este é o nosso tema esta manhã: falar sobre a nova aliança
a sua natureza, o seu propósito e o seu conteúdo. Vamos ler capítulo 8 de Hebreus, versículos 6 em diante. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Claro, claro. Sempre esteve aí esse texto, nunca saiu daí. Sempre esteve, continuará aí na sua Bíblia. Versículo 7. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, aí agora o apóstolo, ele vai trazer a base bíblica. Porque é assim que se entende a verdade, é assim que se prega a verdade. Se estabelece a verdade, o pressuposto da verdade, e em seguida se busca o fundamento. Primeiro ele diz no versículo 7, ou 6 e 7, ou mesmo dos versículos anteriores, que Deus, ou que Cristo, ele estabeleceu uma superior aliança, na base de superiores promessas. Porque se a primeira aliança tivesse sido sem defeito, não teria lugar para uma segunda, não haveria necessidade. E alguém poderia perguntar, mas apóstolo que escreveu esta carta aos Hebreus, com que base você diz que Jesus estabeleceu uma nova aliança? Ou mesmo os judaizantes poderiam argumentar dizendo, ora, mas nós não temos o conhecimento da parte de Yahvé, da parte de Moisés e da parte dos profetas, de que Deus faria uma outra aliança. E aí o apóstolo diz, tem sim. A prova da necessidade e da verdade que se instauraria uma nova aliança está exatamente na antiga. A própria antiga aliança já previa uma nova aliança. E então os versículos 8 em diante, o apóstolo aqui ele cita, ou ele recita, ou ele descreve o que disse Jeremias no seu livro, no Antigo Testamento, no capítulo 31, versículos 31 e 32, dizendo, e de fato, repreendendo-os, diz, ou melhor, Deus, o Yahvé, aquele do Monte Sinai, repreendendo o povo de Israel, diz, eis aí vem dias, diz o Senhor. Novamente, há uma placa aqui, hermenêutica, uma seta, que aponta para um tempo profético. Lembram quando Jesus disse para a mulher samaritana, vem a hora? Não é? Quando ele diz vem a hora, ele não dizia de um tempo profético por vir? Haveria de vir um tempo, ele diz, e já chegou? Novamente Deus está dizendo, eis aí vem dias. O próprio Deus já vinha falando, já vinha anunciando, já vinha prevendo, já vinha preparando o povo, dizendo, olha, mesmo na antiga aliança, vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Alguém poderia dizer, bispo, mas aqui está dizendo que Deus faria uma nova aliança com Israel e com a casa de Judá. Não diz que seria conosco. Se formos nos deter ou nos ater aqui, em cada palavra, não seria esta a interpretação?